Bom, boa noite a todos, né? Estamos começando agora uma sessão, um dos primeiros webinars voltados para a gestão da Sociedade Brasileira de Patologia. Na verdade, nós já estávamos programados fazer esse tipo de conversa há muito tempo. Acaba que a gente tem dificuldade em uma ou outra de implantação, mas acaba que a situação que nós estamos passando forçou a gente a tomar a decisão final e correr com isso. Para o segundo semestre, a gente está programando uma série de outras conversas com vários temas amplos, não só na gestão, mas de todas as outras áreas. Eu espero que vocês participem, que aproveitem. Tá? No assunto de hoje, nós vamos conversar com o Cléo Armindo. O Cléo é um consultor financeiro e ele vai tentar dar alguns comentários sobre a situação que nós estamos passando pelo momento, como que os laboratórios, os patologistas podem se blindar para tentar passar com a maior suavidade possível pela situação, e algumas situações que devem, inclusive, tornar-se atos permanentes da gestão. Tá? Eu espero que seja útil para todos. Qualquer pergunta que vocês façam, vocês podem fazer na aba de baixo da tela do computador de vocês, tem um ícone Q&A, né, de perguntas e respostas. Qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, cliquem ali e enviem a pergunta por ali, que no final da exposição a gente vai abrir para perguntas para o Cléo e para o Clóvis, né? O Clóvis eu não apresentei, mas acho que não precisa, acho que todos o conhecem. E aí, no final da apresentação, nós vamos abrir para perguntas e comentários. Então, por favor, né? Eu acho que quanto mais vocês participarem, mais rico será a sessão. Então, novamente, obrigado a todos e com a palavra o Cléo. Cléo, é com você. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre planejamento, sobre estrutura financeira, sobre o negócio, sobre principalmente as empresas de patologia, né? Que hoje vocês estudaram muito para serem doutores e são empresários. Doutores e empresários. Então, eu vim aqui hoje para contribuir com vocês, no que for possível, na questão de gestão, né? O que se pode ser feito hoje dentro, nos quesitos de conceito de gestão e levar isso para dentro da patologia, para dentro da casa e da empresa de vocês. Então, eu vou apresentar aqui, compartilhar com vocês agora, uma apresentação sucinta, mas de tópicos que vão ser muito importantes e úteis agora, principalmente para passar essa etapa que a gente vai passar e planejar um futuro para as empresas de vocês. Passar de forma saudável, ou o máximo possível, sem endividá-las tanto e, se possível, não endividá-las, né? Então, eu tenho algumas formas aqui, algumas técnicas que eu vou apresentar para vocês agora durante esses minutos que a gente vai conversar. E eu estou totalmente aberto a perguntas depois, para nós trocarmos ideias e tirar dúvidas também. Bom, pessoal, vamos começar então gestão na patologia, soluções e posicionamentos na pandemia e fora dela. Vamos começar trabalhando a seguinte questão: o cenário atual. O que a gente tem hoje dentro da atividade? A atividade, como todos conhecem, ela vem ao longo dos anos trabalhando de uma forma dificultosa no seguinte sentido. Hoje, a patologia ela não faz o preço de venda do seu produto. Na maior parte, o seu produto já vem com o preço de venda formado pelos planos de saúde e pelos convênios a quem ela presta serviços, né? Então, um grande desafio que já estava sendo feito pela patologia era poder atualizar esses valores, porque dentro de um cenário que a gente estava vivendo antes da Covid ainda, os custos vinham enxugando a lucratividade, porque o preço de venda dos produtos feitos pela patologia não acompanhavam a evolução dos custos que estavam sendo gerados nos laboratórios. Então, é uma discussão que está sendo feita, que foi feita por muitos doutores e muitos empresários com os seus planos
e com os seus convênios. Porém, nesse período todo, houve algumas evoluções. Mas dentro desse cenário agora, para piorar um pouquinho, está entrando o cenário da Covid-19, né? Então, o que a gente está vendo nesse momento? Estamos vendo que os custos com a Covid-19 estão aumentando ainda mais, porque o dólar está subindo e a questão na subida do dólar vai baixando ainda mais a nossa lucratividade. Na contramão disso tudo, estamos com uma capacidade instalada muito maior que a demanda, que foi bruscamente afetada com as paradas geradas pela pandemia, né? Então, hoje, a gente está num cenário muito delicado. Por quê? Porque, além de eu já ter um custo que eu não conseguia botar um preço de venda maior, a pandemia veio e tirou o que eu tinha de melhor, que era o volume, né? Muitas vezes a gente compensava esse custo pelo volume. E hoje a pandemia nos tirou grande parte do volume, né? Dentro disso, temos ainda mais o quê? Uma queda brusca no número de exames e, consequentemente, de faturamento, podendo este apresentar uma sazonalidade muito grande nos próximos meses. Dentro disso, o que eu quero comentar com vocês? Essa sazonalidade, ela vem ao encontro dos fechamentos e abertura dos comércios. Por que isso vai acontecer? Essa sazonalidade ela vai acontecer pelos próximos meses. Ela não vai acontecer um pouquinho e parar, porque eles não têm noção de quanto tempo a pandemia vai durar e quanto tempo ela vai ficar nos afetando. Então, dentro de uma situação atual, a gente percebe que é muito mais difícil tu ter um tempo de programação para dizer que em 2 ou 3 meses vai estar tudo resolvido, o teu fluxo de faturamento vai voltar ao normal, a situação financeira, o teu caixa, o teu fluxo de caixa, os teus clientes vão todos voltar ao normal, né? Então, é uma situação que vai ficar a ver ainda, ela vai precisar de muito planejamento para que possa ser direcionada ou dizimada da melhor forma possível, né? Nós temos ainda uma dificuldade para definir planejamentos gerenciais, né? Onde possa harmonizar a manutenção do capital intelectual e executar os cortes nos custos necessários. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Planejar gerenciamento, um empreendimento, onde eu trabalho com muito capital intelectual agregado, que é o caso hoje dos laboratórios de patologia, faz com que todo o universo que eu tenha que planejar fique um pouco difícil de eu olhar só para custo. Hoje, quando eu vou fazer um planejamento gerencial dentro de um laboratório, num momento que nem esse, eu não posso olhar só para o custo e cortar só despesas. Eu tenho que ver que eu tenho ali um capital intelectual agregado, que eu demorei, às vezes, anos para conseguir implementar dentro do meu laboratório. E que se eu fizer um planejamento abrupto agora e sair fazendo algo impensado, eu posso perder esse capital intelectual em pouco tempo, né? Ou posso estar tirando ele de dentro do meu laboratório. Isso faz com que aconteça algumas situações que deixam os empresários em dúvida. E cada vez é mais difícil isso de poder ter na mão o que fazer com isso. Então, mais uma situação que eu trago aqui, que hoje no cenário atual tem, é a questão de obter controles internos e informações rápidas que possam ajudar no planejamento estratégico dos laboratórios. Isso, o que acontece? Tem muitas incertezas de como fazer um planejamento estratégico e financeiro do negócio, né? Muitas dúvidas de como gerenciar recursos de terceiros, tributos postergados, empréstimos injetados na empresa sem que esses desapareçam no meio das contas. O que eu quero dizer com isso? Gente, hoje o empresário ele está com algumas dificuldades
A primeira delas é muitas vezes saber como e o que fazer com os dados que ele tem dentro da própria empresa. Onde ele vai mexer, de que forma ele vai mexer e quando. Então, essas incertezas, esse âmbito geral aqui, eu venho agora com algumas ações imediatas que eu vejo que podem nos ajudar muito a gente avançar e criar ferramentas para que possa suportar uma atividade desastrosa como é o que a pandemia está causando, né? Então, hoje, se posicionando dentro de alguns cenários que a gente viu anteriormente, de incerteza, muitas vezes de não ter os números na mão, de não ter clareza na gestão, a primeira coisa que tem que se fazer é um diagnóstico da situação. O que é um diagnóstico? Para nós, contadores, e para nós que trabalhamos na área financeira, esse diagnóstico, quando a gente fala de empresas, é um levantamento de ativos e passivos. O que isso é? É os direitos e obrigações que eu tenho neste momento. E, com base nisso, vai me possibilitar a fazer cortes rápidos, se necessário, quando eu tenho esse número na mão, né? Buscando a saúde financeira da empresa. Outro momento, fiz a avaliação dos ativos e passivos, levantei todos eles. Neste momento, é o momento de irmos avaliar a necessidade de injeção de valores ou busca de um levantamento. De que forma? Buscando um levantamento das contas a pagar, detalhada até o final deste ano. É um exemplo que eu estou dando. Por quê? Porque você não pode pegar simplesmente e olhar no mês. Você tem que fazer um planejamento mais longo, pelo menos de 6 meses, para que você possa diluir e pegar um capital para girar mais tempo, né? Então, colocando todas as despesas fixas e provisionando todas as despesas variáveis que você vai ter. E, inclusive, provisionar o faturamento. Aqui que vem um detalhe muito interessante. Não é muito difícil de fazer isso, porém, dependendo da sua organização, da sua empresa, umas vão ter mais dificuldade e outras menos. Mas o grande fator é que, com base nas despesas, você vai projetar cenários de flutuação do faturamento. Porque hoje você não tem uma segurança de valores que você vai faturar nesse período, ou daqui para frente. Então, se você não souber ou não projetar cenários, você fica muitas vezes sem saber quanto você vai precisar de dinheiro neste momento para passar com tranquilidade os próximos 6 meses, por exemplo. Então, é fundamental que se faça esse levantamento de todas as despesas, projetar cenários futuros com as despesas que ainda não foram realizadas, então, orçar despesas futuras e orçar um faturamento futuro. Conforme se realizem esses cenários, já devemos ter estratégias definidas. O que é isso? Para cada situação ou para cada cenário que forem desenhados agora, tem que levantar estratégias. Vou dar um exemplo. Você tem todo um planejamento com as despesas para um faturamento X. Se esse faturamento se efetivou, você já tem que ter pré-definido o que você vai fazer quando esse faturamento se efetivar. Eu vou cortar essa despesa, aquela outra, ou vou manter esse investimento, manter essas despesas como investimento, vou manter as minhas retiradas, ou vou diminuir as minhas retiradas. Então, isso já tem que estar tudo definido agora, para os próximos 6 meses, com base em cenários que você vai montando com a sua equipe, né? Então, o que eu venho trazer hoje aqui para vocês é que dependemos muito, sim, de informações internas que nós mesmos construímos dentro das nossas empresas. É muito importante nós termos as informações nas mãos. Mas venho também enfatizar o seguinte: não tenho informação nenhuma, eu não me estruturei para esse momento, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, e eu não cuidava das minhas informações. Não entre em desespero. Se você conseguir, com calma, muita calma, montar o teu ativo,
montar o teu passivo. O que é o ativo passivo? O que tu deve, né? As tuas obrigações e os direitos que tu tem, o que tu tem a receber. Monta isso primeiro para depois você fazer um fluxo de caixa para os próximos 6 meses, para você ver quanto que você vai precisar buscar ou não buscar, né? Conforme os cenários que você vai desenhar no mercado financeiro. Vamos dar um exemplo, bancos, por exemplo. Dentro do cenário, é importante projetar ações para a empresa sempre que possível com o resultado operacional e com o fluxo de caixa. Isso será fundamental para recuperar o negócio e não endividá-lo. O que isso significa? Gente, dinheiro em caixa, dinheiro nas contas, nem sempre significa lucro. Temos que fazer pelo menos o resultado da empresa, para que a gente não cometa o erro de tirar dinheiro de dentro de um lugar que não está dando resultado. O resultado, junto com a liquidez, são as coisas mais importantes que temos dentro da empresa. Então, para que isso aconteça de uma forma suave, de uma forma que não endivide a empresa, que não comprometa a empresa, neste momento é importante colocar ferramentas que, mesmo que você não tenha feito nada até então, possa te dar uma noção do resultado que você tem dentro das operações da empresa nos próximos meses, para que você não a torne não lucrativa, mesmo que caia o seu faturamento. Eu vou falar uma situação para vocês aqui, que é a questão de resultado e, vamos dizer assim, fluxo de caixa e resultado. Muitas vezes a empresa tem muito dinheiro, mas não quer dizer que ela é lucrativa. Às vezes esses dinheiros que estão no caixa, eles podem ser oriundos de endividamentos, de outras situações que não condizem ao resultado. Esse tipo de situação traz, no futuro, despesas financeiras com certeza. E essas despesas financeiras, elas vão minar o teu resultado de uma forma que ele vai, com o tempo, se degradando. Então, é muito importante agora, para a saúde das empresas, nós cuidarmos muito do resultado, termos fluxo de caixa sim, mas não nos iludirmos que o fluxo de caixa, né, o dinheiro que está disponível é nosso. Não, o dinheiro que está disponível será nosso se nós gerarmos resultado. Então, é muito importante saberlo medir. Nesse momento, é importante também separar as despesas fixas e variáveis. O que é isso, gente? Contabilmente, para nós, são duas nomenclaturas que a gente usa muito para custos. Despesas fixas, no laboratório de patologia, por exemplo, não é a mão de obra. Tá? Ah, mas eu tenho todo mês, a mão de obra está ali, ela acontece, ela é igual todo mês. Calma, gente. A despesa da mão de obra, ela é fixa, sim. Mas, porém, ela pode variar conforme o meu faturamento. Porque ela depende muito, a mão de obra, para mim, no laboratório, ela é tratada como capacidade instalada. Se eu não tenho exames para fazer, eu posso reduzir a minha capacidade instalada. Então, ela pode ser variável. Tá? Porém, por isso que é bem importante a gente separar despesas fixas, aquelas que vão acontecer todo mês e aquelas que eu vou poder flutuar conforme o faturamento. E neste momento que entra aquilo que eu falei para vocês antes, que é a questão de como fazer isso, porque muitas vezes essa minha despesa variável, que é a mão de obra, foi forjada dentro da minha empresa. Ela foi investida, é um investimento que eu tive, é um capital intelectual que eu tenho. E, ao mesmo tempo, ele é vinculado diretamente a um custo de exames ou do meu produto, que é os exames. Então, muitas vezes eu vou fazer o quê? Aqui que vai chegar o momento de decisões importantes. Eu abro mão de um capital intelectual que eu tenho para baixar o meu custo, ou eu suporto um prejuízo que eu tenho que calcular, que eu tenho que saber de quanto vai ser, e por quanto tempo eu vou suportar para poder manter o meu capital intelectual dentro da minha empresa. Então, neste momento, vão ser cenários assim que vai exigir muito dos empresários, muito de vocês, mas vocês vão ter que ter, assim, às vezes,
vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Então, a gente tem que ter algumas opções para se fazer nesse momento. Vocês têm que saber quanto tempo vocês vão poder suportar investindo, mesmo com prejuízo, e de quanto esse prejuízo vocês vão poder suportar. Então, é muito importante vocês terem esses números na mão, saber o que fazer, né? Ter uma orientação de como fazer. Outra coisa muito importante também que eu vejo nesse momento é fazer acordo com os colaboradores. Também pode ser uma saída, pois o momento é delicado, onde todos temos que nos unir por um bem maior. Então, pode se tornar interessante para os dois, tanto para os empresários quanto para os empregados, enfim, para os colaboradores. Nesse momento, o que é os acordos? Aproveitar os programas que o governo está dando de redução de carga, né? Eu estou com 50% do meu laboratório funcionando. Como que você vai conseguir manter 100% dos teus colaboradores trabalhando por um longo período? Você não vai conseguir. Então, talvez essas ferramentas que estão vindo do governo têm que ser usadas para você poder suportar e reduzir seu custo, né? E poder manter também o teu capital intelectual inalterado, pelo menos intocado, por um período maior. E outra coisa muito importante a se fazer no momento é fazer a troca de endividamentos. Para empresas do ramo, ou que já que têm algum endividamento, que têm situações que já têm um custo financeiro gerando para ela, é o momento agora de fazer o quê? Parar, analisar e olhar o que está vindo de bom e barato, para você fazer, no mínimo, trocas. Trocar capitais de terceiros que vocês têm dentro da empresa, que são caros, que estão gerando despesas financeiras maiores, por capitais que possam vir a ser implantados na empresa, pegos também de terceiros, mas que gerem despesas financeiras menores. Isso vai ajudar muito no impacto do resultado. Tá? O resultado da empresa, as despesas financeiras, elas compõem ele. Então, você vai conseguir, é o momento de conseguir dinheiro mais barato e colocar esse dinheiro para dentro da empresa. Dentro desse movimento de colocar dinheiro para dentro da empresa, gente, nós temos que ter muito cuidado, porque agora vai aparecer a possibilidade, nós vamos ter essa possibilidade. Só que a empresa, ela é como uma bacia de água. Se você tiver a bacia lacradinha, quanto mais água você botar nela, ela enche. Mas se você tiver uma bacia que tem um furo e você ir botando água e não cuidar o que está acontecendo, ela vai esvaziar. Então, agora é muito importante fazer caixa. Sim, é muito importante. Porque a gente tem oportunidade de fazer caixa. Está vindo aí, estão abrindo várias linhas de crédito. Até eu coloquei no menção anterior ali do Pronamp, que é uma linha que está saindo agora, né? Então, para micros e pequenas empresas vai ter o Pronamp, que é uma linha muito boa, muito barata, que é 30% do faturamento de 2019 que você vai poder pegar. Então, vai ajudar muito. E para as empresas de maior porte, tem outras linhas de crédito do BNDES que podem ser utilizadas. Porém, a regra é para todos. Não é só pegar dinheiro. O pegar dinheiro vai ser a tarefa mais fácil que vocês vão ter pela frente. Agora vem a tarefa que é a mais complicada. É o que fazer com este dinheiro. É onde eu vou colocá-lo e de que forma. Então, aqui eu citei algumas situações que a forma ela tem que ser consciente e planejada. No momento que os recursos que eu vou pegar os recursos, eu já tenho que projetar aonde possivelmente eu vou usá-los, eu vou utilizá-los. Eu não posso simplesmente pegar recursos, colocar na conta e vamos ver o que vai acontecer. Não é assim que funciona. Eu preciso ter um planejamento. Então, eu fiz uma citação aqui que é muito importante. Lembrar que dinheiro nas contas e no caixa pode não ser lucro, pois estamos passando por um momento onde temos muitas despesas que nós estamos jogando para frente, estamos financiando salários, estamos pausando pagamentos, postergando impostos.
E tudo isso pode gerar, gente, uma falsa ilusão de caixa e de resultado e de sobra. Isso não existe. Eu preciso mensurar, eu preciso medir. Eu não posso pegar saldos que eu tenho em contas e simplesmente achar que aquele dinheiro é meu. Então, eu peço encarecidamente e com muito carinho para vocês, muito controle nas retiradas de valores de dentro das empresas nesse momento. Qualquer tipo de retirada é essencialmente ela tem que ser discutida, ela tem que ser viabilizada. Ela deve ser baseada em números. Eu tenho resultado, realmente o que está sobrando na conta é fruto do resultado deste período, eu posso retirar que não vou comprometer o meu negócio. Este é o momento que a gente precisa levantar números. Nunca levantei números, agora é a hora de começar. É o momento para começar. Não espera para amanhã, porque eles vão ser uma ferramenta muito importante para te decidir agora. Então, caso não consiga ter clareza de como realizar essas estratégias, busquem profissionais para auxiliar, seus contadores, liguem para eles, peçam ajuda, né? Esse é o momento de vocês terem os parceiros que também atuam nas áreas para ajudarem vocês. É o momento de tomar ações rápidas, porém não impulsivas. Agora é hora de cabeça no lugar e planejamento. É isso que eu quero dizer a todos vocês. Planejamento. Planejar cenários, planejar com base na realidade que vivemos, passos futuros. Mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não tenho ideia quanto vamos faturar. Eu não sei se nós vamos faturar 10, 20 ou 30. Não interessa. Faz um planejamento para faturar 10, outro para faturar 20 e outro para faturar 30. Mas faça. Não fique esperando as coisas acontecerem para depois você correr atrás. Porque cada passo que a tua empresa der na frente de você, você vai estar um atrás. E não pode, tem que ser ao contrário. Empresário, você vai ter que dar o passo à frente da sua empresa agora. Você vai ter que projetá-la para o futuro e não esperar que aconteça as coisas para depois você pensar no que vai fazer. Não, projete situações, projete cortes, projete investimentos, se for o caso, mas projete, não fique esperando. Pare, tire um dia do teu movimento, um dia da tua vida para planejar o seu negócio. Isso é muito importante. O planejamento agora, ele não é só agora, ele vai ser por muito tempo e ele sempre foi muito importante. Mas nos momentos como agora, ele é cada vez, ele nos faz lembrar de tudo que nós poderíamos ter nesse momento, que nos poderia vir nos ajudar e que nós não construímos no passado. Felizes os que têm. Felizes os que têm, e os que têm devem usar muito bem essa ferramenta que tem, que é as informações. E os que não têm, chamem seu financeiro, chamem as pessoas que ajudam a você se organizar, tragam para uma mesa e debatam isso que eu estou falando, as questões de planejamento de fluxo de caixa, as questões de direcionamento para cenários diferentes, o que fazer, o que vamos fazer, planejem. Vocês vão usar logo ali na frente, tá? E muito cuidado mesmo com a ilusão de dinheiro em caixa, sem ter certeza se aquilo ali é fruto de lucro ou simplesmente fruto de empréstimos com terceiros ou algo parecido. Normalmente, ou postergação de contas, então tem que estar muito atento a isso agora. Porque vão acontecer sazonalidades, como vai acontecer no faturamento, vai acontecer nos pagamentos e nas receitas. Então, vai ter momentos que eu vou ter dinheiro em caixa, vai ter momentos que eu vou me apertar. Para isso, eu preciso fazer um planejamento, como eu falei lá na frente para vocês, levantar todas as minhas obrigações, levantar todos os meus direitos, para mim ter uma base de onde partir para começar a lançar todas as despesas que eu tenho até o fim do ano, que eu projeto ter até o fim do ano, que eu sei que vou ter, e algumas receitas que eu estimo ter, para mim poder fazer um fechamento e ter uma ideia, no pior cenário, de quanto valor eu precisaria hoje injetar na minha empresa para passar os próximos 6 meses de uma forma que eu possa passar confiante, tranquilo, sem me comprometer
endividando-a de uma forma não pensada, né? Então, seguindo o nosso raciocínio, a gente também, dentro de tudo isso que eu falei, que são umas atitudes que a gente pode tomar, a gente também prevê alguns cenários futuros que possam acontecer. A volta das cirurgias eletivas normalizando boa parte do fluxo. Isso, aqui eu vejo um cenário de sazonalidade, porque ele vai acontecer em várias regiões diferentes. No sul, no nordeste, no centro-oeste, vão acontecer momentos em que cidades vão estar mais fechadas, então laboratórios que vão estar atendendo aquelas regiões vão estar com um fluxo mais prejudicado e outros em outras regiões vão estar com fluxo mais normalizado. Mas isso vai vir de encontro que essa volatilidade de faturamento, ela vai passar por um bom tempo ainda acontecendo. Hoje, quando abre todo o comércio, quando vem tudo de volta, ainda existe nas pessoas um certo receio de procurar o médico, né? E de fazer alguns procedimentos. Então, isso vai voltar com o tempo, mas vai demorar um pouquinho. Então, a gente tem que estar preparado para que possa demorar um pouco e podermos, nesse mesmo período, estar financeiramente adaptados à realidade. Poder estar flutuando conforme flutua o nosso faturamento, pelo menos em algumas despesas que são variáveis. É aqui que eu digo que é muito importante eu saber quais são minhas despesas variáveis e quais são minhas despesas fixas. Porque as variáveis eu vou acompanhando conforme vai meu faturamento. E as fixas eu sei que todo mês eu vou ter que bancar, né? Então é bem importante a gente saber isso. Uma possível volta mais lenta também é dos preventivos, de pessoas que vão fazer exames preventivos. Isso também vai acontecer. Vai ser um pouco lento, mas vai acontecer, eles vão voltar. Então, a saúde, ela por si só, as pessoas vão voltar a buscá-la. Porém, a gente precisa passar por esse período saudável. Nós não podemos endividar as empresas de forma que, quando tudo volta ao normal, nós não consigamos dar a volta, porque nós temos um passivo que nos está nos gerando uma despesa financeira muito grande. Então, a gente tem que equilibrar agora um pouco do resultado para não gerar muito prejuízo, que esse prejuízo nos gere uma despesa financeira muito grande ali na frente. Uma possibilidade também que está sendo ventilada e que não precisa nem ser nenhum gênio para poder prever isso no mercado, é a possibilidade de atraso nos recebimentos que vêm de serviços de entidades públicas, serviços prestados para entidades públicas. Por quê? A gente vê hoje o governo se descapitalizando, todos os governos se descapitalizando, pagando, investindo, atendendo saúde, que é uma coisa muito necessária. Porém, isso vai acontecer o quê? Ali na frente, possivelmente nós vamos passar por alguns atrasos no recebimento de alguns exames. Isso é um fato que eu acho que a gente deve levar em consideração. E o que eu diria para vocês fazerem quanto a isso? Voltamos ao início. Nós devemos planejar. Aqui também tem que ser feito um planejamento. Fazer um planejamento de quanto o seu fluxo de caixa depende do recebimento de órgãos governamentais. Cada empresa fazer sua autoanálise. Quanto do meu faturamento está vinculado a órgãos governamentais? Qual o meu risco de ter atraso nos pagamentos? Quanto eu suportaria ficar com os pagamentos atrasados? Então, nesse momento eu digo que é muito importante também pensarmos em fazer um caixa, estimando alguns atrasos nos recebimentos dos serviços que nós vamos fazer, não daqui a 6 meses talvez. Estou dizendo 6 meses, pode ser que isso aconteça nos próximos 6 meses, ou no ano que vem, em 2021, isso pode estar acontecendo. Então, é muito importante que vocês possam estar usando todo o conhecimento e planejamento que vocês têm da parte de faturamento, de recebimento, para projetar pelo menos 2 ou 3 recebimentos que possam atrasar.
Ah, mas eu não consigo guardar o dinheiro para ter isso em caixa nesse momento, porque eu já estou sufocado. Mas pelo menos vá atrás de buscar, de viabilizar a possibilidade de capitalizar a empresa com recursos de terceiros para eventuais atrasos. O que eu estou dizendo isso? Endividar a empresa? Não. Esses recursos têm que ser pontuais. Um atraso é atraso, não é? Ele pode demorar 1 ou 2 ou 3 meses. Se eu buscar um recurso, eu vou ter que colocar no meu custo do laboratório, o financeiro do período que eu vou ficar com o dinheiro de terceiros alavancando a minha empresa. Alavancando não, na verdade repondo um valor que não vai vir do meu cliente. Então, eu estaria descontando títulos, vamos pensar assim, né? Um título que eu tenho para receber de um cliente que não está me pagando, eu vou no banco e busco e fico pagando esse juro. Se eu não conseguir guardar dinheiro para que eu suporte as minhas despesas, as minhas finanças e suporte os atrasos que podem vir a ocorrer, eu vou ter que buscar no banco e pagar esse juro, né? E outra coisa muito importante é, você que até hoje nunca fez uma implementação de controles internos eficientes dentro da tua empresa, é o momento. É o momento de você parar, é o momento de você planejar, é o momento de você ter o teu negócio nas mãos. Eu sei que muitas vezes a gente cresce, a gente foca naquilo que a gente sabe fazer, que é a operação, que é o que a gente foi treinado para fazer, que é o que a gente estudou para fazer. Mas lembrem-se, vocês não têm uma pequena empresa na mão. Vocês têm, muitas vezes, uma empresa grande. Vou explicar para vocês por quê. Porque vocês têm muitos processos dentro das empresas de vocês. E esses processos geram muitos custos e muitas atividades. Quando tenho processos e atividades, elas devem ser mensuradas, elas devem ser medidas para manter a empresa na mão. Então, vocês têm que pensar muito em implementação de controles internos eficientes. Como se faz isso, gente? Isso se faz, não é um bicho de 7 cabeças para ser feito. Ah, mas só empresas grandes podem ter. Não, isso todo mundo pode ter. Todo mundo. Hoje a tecnologia está aí para ser usada. Então, tem que idealizar todo o controle da gestão com base em informações consistentes e rápidas. Isso não se faz em planilha de Excel, gente. Não se faz em controles paralelos fora na gaveta ou escrito numa agenda. Isso tem que ser informações que venham a ser utilizadas de dentro do processo até a gestão. Se utiliza software, sistemas para geração de informações gerenciais. Ah, mas é muito difícil, é muito caro. Não. O que é caro é eu não ter informação no momento que nem esse, ou eu tentar achar informações a grosso modo e achá-las zeradas. E tomar decisões em cima de informações que não têm nenhum planejamento, que não têm nenhuma veracidade. Isso sim é caro. Então, hoje, nós temos que tratar os laboratórios como indústrias de laudos, sim, não é só isso, isso é uma questão é só um demonstrativo. Por quê? Porque vocês têm muito processo. E todo o processo, ele deve ser medido, ele deve ser mensurado para poder gerar os custos para você ter na mão quanto custa fazer um tipo de exame, quanto custa fazer outro tipo de exame, para vocês terem na mão a forma que vocês trabalham, o custo que ela gera. Isso só é possível através da implementação de software dentro da produção de vocês, dentro da empresa inteira. É muito importante ter hoje onde buscar informações. Então, a gente tem possibilidades muito interessantes de criar mecanismos de controles internos com ferramentas de software. Você designa todo o teu processo e acopla os softwares para ajudar você a controlar. É muito importante isso, gente, porque isso é uma construção. Isso é uma coisa que vocês vão fazer para o futuro. Não adianta vocês pararem hoje e olharem para o que vocês têm e dizer, mas isso não funciona,
eu precisaria que isso me gerasse as informações que eu quero para amanhã. O software sozinho não faz. Nós precisamos criar os processos internos no laboratório e botar o software como uma ferramenta para nos auxiliar e alimentar. Aí nós vamos ter as informações. Então, quem não tem ainda, não saia desesperado achando que agora tu vai pegar o passado que tu tem e tu vai montar informações rápidas. Isso aqui é um trabalho para futuro. Para fazer agora, eu dei algumas dicas para vocês do que vocês devem fazer com rapidez agora nesse momento para passar com mais tranquilidade a pandemia, agora esse momento de crise. Mas aqui eu estou dando algumas dicas do que vocês têm que fazer para consolidar ferramentas futuras para vocês poderem nunca mais, ou enfim, não é nunca mais, para vocês poderem passar qualquer momento de dificuldade, inclusive projeções de crescimento, com muita tranquilidade, sabendo o que vocês podem fazer e o que vocês não podem fazer. Né? Então, procurar apurar a lucratividade e não somente cuidar do fluxo de caixa. Isso é muito importante. O fluxo financeiro, ele normalmente ele é uma consequência da lucratividade. Mas, às vezes, no caso que a gente está passando agora, como eu dei exemplo para vocês, ele pode ser oriundo de outras situações que não sejam lucratividade em alguns momentos. E a gente acaba se atrapalhando, achando que você não pode governar uma empresa, resumindo, com base somente no fluxo financeiro. Você tem que governar uma empresa ou gerir ela com base também na lucratividade. Então, as duas coisas têm que andar em conjunto. Lembre-se, né? Lucro não quebra ninguém. Por isso é muito importante apurá-lo com assertividade. O lucro jamais vai quebrar. Né? Mas uma ilusão de fluxo financeiro, ela pode acabar me criando uma despesa financeira muito grande. Então, isso é muito importante a gente ter também, essa clareza. Para alcançar uma excelência em gerar informações para o controle, eu costumo usar a seguinte frase de Galileu Galilei, que é uma frase que eu costumo usar para que as organizações consigam sempre buscar o melhor dentro delas, saber mais informações dela. A frase é a seguinte: meça o que é mensurável e torne mensurável o que não é. O que isso quer dizer? Dentro de uma empresa, nós temos muitas coisas mesmo, que elas são mensuráveis, que elas são fáceis de mensurar. Mas tem muita despesa que ela fica, ou situações de gastos, que elas ficam nas entrelinhas, que ninguém consegue saber o que aconteceu, onde foi, o que está. Torne-as mensuráveis. Como isso pode ser possível? Gestão, aplicação de processos e software. Peçam ajuda aos seus contadores, aos profissionais da área. É uma forma, nesse momento, de ter uma união entre todos. Busquem fazer parcerias, muito importante isso. Parcerias entre empresários, colaboradores, parcerias entre os empresários mesmos da área, buscando aí no futuro situações diferentes que possam somar forças para ser cada vez mais forte. Então, um sozinho é X, dois é uma soma, então a gente tem que buscar parcerias. A partir daqui, a gente tem que olhar o futuro como um futuro onde possa sim ser formado por grandes parcerias, tanto entre empresários e funcionários e colaboradores e entre os empresários mesmos de cada atividade. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Emílio e ficar aberto aqui a situações que vocês queiram ir me pedindo, conversando, para nós ir trocando ideias, para nós ir tirando dúvidas, né, dentro desse conjunto todo de coisas que estão acontecendo. Conforme vão surgindo as dúvidas, vamos esclarecendo mais algumas situações, abrindo mais. Essa seria uma explanação mais sucinta, assim, do que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Doutor Emílio? Muito obrigado, Cléo. Foi muito bom ouvir você. Eu já vou passar para você duas perguntas que fizeram, tá, ao longo da sua apresentação. Queria também abrir ao Clóvis, se ele quiser fazer algum comentário. Tá?
A primeira é especificamente para você, Cléo, especificamente em relação ao Pronamp, tá? Sim. Porque você comentou, mas eu acho que tem algumas pessoas que não têm conhecimento em detalhe do tipo do programa dele. Você Sim. poderia explicar um pouco sobre isso? O Sim. que é o Pronamp e Sim. a que ele se destina, né? Sim. Sim. O Pronamp hoje é uma linha de incentivo feita pelo governo federal que está saindo agora para micro e pequenas empresas, que vai até o faturamento em 2019 de 4 milhões e 800 mil. Empresas que faturaram até 4 milhões e 800 mil vão poder pegar do Pronamp 30% do valor faturado no ano 2019. Está em análise também que pode isso ser migrado para 2018 também em algumas empresas. Mas, a princípio, 2019. Quem vai fazer isso? A Receita Federal, dentro do site dela, as empresas que têm certificado digital, é só ligar para o seu contador, ele vai ter acesso. A Receita Federal vai disponibilizar o cálculo de quanto cada empresa vai poder pegar. E com esse documento você vai levar no seu banco, né? São os bancos que estão habilitados hoje, Caixa, Banco do Brasil, estão já aderindo a essa linha, então estão preparando o programa para que essa linha possa acontecer ali no início de julho, pelo que eu sei, né? Então, do governo já veio. Agora os bancos estão aderindo à linha. O que isso vai acontecer? Algumas cooperativas de crédito também estão aderindo à linha, então você vai ter que ligar para o teu gerente. De posse desse documento que você vai conseguir junto com o seu contador, dentro da Receita Federal, você vai ligar para o seu cliente, para o seu gerente e com ele viabilizar o Pronamp, ver se a instituição dele aderiu ao Pronamp para você poder pegar esse dinheiro. Esse dinheiro é um juro barato. É um juro dentro do esperado que o governo vinha prometendo e não estava acontecendo, não estava saindo. Então, estávamos todos esperando aquele juro de Selic mais 1,25, que a gente chamava, né? Hoje vai dar Selic 2,25 mais 1,25, que é o spread que os bancos vão poder colocar em cima, vai dar em torno de 13,50 ao ano. Aí a carência ainda está sendo discutida, mas vai ficar por conta de cada banco. Eu recebi um e-mail do Banco do Brasil aqui ventilando uma carência de 8 meses, por exemplo. Então, cada banco, cada instituição financeira vai ter um período de carência. E para pagamento, 36 meses. O spread é o mesmo para todo banco, Cléo? O spread máximo vai ser de 1,25. Ah, tá. Então o banco vai poder trabalhar de 0 a 1,25. Então é importante até a pessoa também ver qual é o spread do seu banco, né? Até você tem contas em vários bancos, ver qual é o spread, até para poder negociar. Se 0,75 é muito diferente de 1,25, é 0,5. Nossa, faz uma diferença muito grande. O que estava acontecendo antes era o que estava acontecendo. Tu ia no banco pegar, tinha dinheiro disponível, mas todo mundo estava reclamando que estava 1% ao mês, né? Todo mundo que tentou viu o dinheiro ali a 0,75, a 0,80. O que aconteceu? O BNDES disponibilizou linhas de crédito, mas aí vinha a Selic do governo, mais o spread do BNDES de 1,20, por exemplo, e mais o banco botando o spread dele de 6%. Ia tudo lá para cima, porque o spread estava liberado para os bancos botarem, né, um valor maior. Esse do Pronamp, especificamente essa linha, o spread é limitado a 1,20. Então, na pior das hipóteses, neste momento teríamos juros de 3,50 ao ano. Né? Então, só fazendo um comentário, Cléo, até para voltar num assunto que tu falou, que é bem interessante, até para as pessoas entenderem. Se o cara ali tem uma dívida já, o laboratório já tem uma dívida, digamos lá, está devendo 400 mil, abriu um crédito na Unicred, pagando 1,25, 1,30 ao mês. Exato. Agora, tem essa possibilidade de entrar essa linha de crédito do governo, mesmo a pessoa não precisando, entre aspas, porque todo mundo vai precisar de dinheiro para fazer caixa, como tu falou, é muito interessante pegar esse empréstimo, quitar esse empréstimo que tinha lá com a Unicred, com outros bancos, e pagar um juros muito mais baixo. Essa diferença de juros, ela é significativa. E isso pode fazer a grande diferença nesse momento de crise e nesse momento de pouco dinheiro em caixa, né, Cléo? Isso mesmo, porque o que acontece?
Agora é o momento de trocarmos dívidas também. Irmos para dívidas mais baratas, que é o caso agora. Se tu me falar hoje em juros de 1,25 ao mês, eu tendo uma possibilidade de captação de recurso de 3,50 ao ano, olha quanto de financeiro eu deixo num período de 12 meses de consumir dentro do meu resultado, né? Então, isso tudo é ganho, são despesas que eu deixo de ter. E com essas despesas eu posso me tornar ainda mais competitivo no quesito manter meu capital intelectual dentro do meu laboratório, porque vai me ajudar a não reduzir pessoal, entendeu? A manter pessoas que daqui a pouco voltam à normalidade e eu tenho meu capital intelectual ali, né? Então, esses pequenos detalhes devem ser muito bem cuidados. Baratear os financiamentos, né? Tentar fazer com que o dinheiro que entre no caixa permaneça na empresa, né? Permaneça para quê? Como que eu vou fazer ele permanecer? Cuidando do meu resultado, enxugando minhas despesas, fazendo que eu não gere muito prejuízo, para que eu não esvazie as minhas contas, para que eu não esvazie o meu fluxo financeiro, que vai ser uma das coisas importantes. A empresa que conseguir passar por esse período sem fazer um grande endividamento, e sim com caixa, ela vai se salvar ali no futuro, ela vai ser uma empresa muito mais forte que as outras, entende? Ela vai conseguir ter uma saúde financeira muito maior. Tá. Foi ótimo, foi bem esclarecedor essa parte. Uma outra pergunta que fizeram na apresentação, Cléo, foi pedindo para tentar especificar a diferença do patologista, da retirada de apoio de recurso financeiro do laboratório do patologista enquanto médico, da retirada do patologista dono. Obviamente, estou me referindo quando é a mesma pessoa, né? O patologista que trabalha e é proprietário do laboratório. O que acontece hoje? Isso eu vejo de uma forma bem sucinta. Hoje você colocaria um salário para o patologista dono, né? Você colocaria ele dentro dos teus salários a pagar, e este salário ele iria compor o custo do teu laboratório, ok? Neste momento você estaria pagando um salário para ele, que é um prolabore, que a gente chama, a retirada ali onde você vai pagar o INSS, você vai pagar o imposto de renda e todos os encargos que tiver nessa situação. Esse salário, hoje é mensurável como custo, tá? E a outra parte, que é o que sobra dentro do laboratório, seria o lucro, que é outra retirada que é feita pelo patologista, que é o dono, né? Ele trabalha como médico e é dono. Então, a outra parte é o lucro. Tem que ser muito bem mensurado. O lucro é uma coisa, o custo é outra. O salário dele entra no custo, ok? Ele vai retirar isso do custo do laboratório. Todo mês o laboratório tem um custo para pagar ele, como se estivesse pagando qualquer outro médico contratado. Se não tiver ele, vai ter um outro. Se ele saísse e vendesse nesse momento, saísse do laboratório e dissesse, eu vou contratar um terceiro para ficar no meu lugar aqui e vou só administrar. Ele botaria o terceiro com esse custo de salário que ele tem aí. É assim que funciona. Então, o salário dele ali é um custo de folha que ele vai sacar todo mês, ok? Porém, ele tem que apurar se ele tem resultado para tirar o excedente. Se já colocando o salário dele ele tiver com prejuízo, como é que ele vai tirar ainda mais? Já o salário dele daqui a pouco vai estar, né? Muitos são os donos do negócio, vão ter que dizer, vou ter que baixar o meu salário, vou ter que negociar comigo mesmo, baixar o meu salário porque eu não estou suportando tirar o meu empreendimento, não está suportando tirar esse valor que eu estou retirando, nem o meu salário, né? Então, são situações que os patologistas agora eles vão ter que... eu sei que muitos... É isso que a gente tem para viver, é o salário para viver. As pessoas físicas dependem da empresa. A gente não tem uma empresa para... É para o nosso ganha-pão, é de todos, né? Então, a empresa tem que pagar para quem trabalha ali. Agora, tem mais um detalhe. Vai muito de como o empresário quer lidar com isso, porque saiba que cada real que você tirar de dentro do teu negócio, no momento que tu gerar mais prejuízo, é um financeiro maior que vai ficar ali na frente para você pagar. Então,
todo o valor que tu tirar de salário nesse momento que ele vier aumentar um prejuízo, é um lucro, uma antecipação de lucro futuro que você não vai tirar lá na frente, né? Então isso tem que ficar bem claro. Mas são coisas bem distintas. O salário do patologista trata-se como salário. Ele não deve ser uma exorbitância fora dos padrões do que os outros ganham dentro do negócio, porque se você destoar assim, você está tirando lucros junto com o salário e lucros que você não tem. Então, o salário tem que ser balizado dentro de um custo de outros profissionais que você emprega, enfim, e o excedente retirar como lucro. Não tendo lucro, tenta segurar o excedente. Mas, normalmente, o que acontece é, normalmente, a dificuldade que se tem em separar o que é salário com o que é lucro, ela é muito grande. Porque, normalmente, a gente não tem a apuração do lucro. O que é a apuração do lucro? É tudo aquilo que eu expliquei antes ali. É a dificuldade que se tem hoje para apurar o lucro é ter as informações para conseguir chegar no mesmo. Eu tenho lucro hoje financeiro. Eu olho para o meu caixa e digo, tenho 50 mil, hoje eu vou poder tirar 40. Entende? É isso que acontece hoje, naturalmente. A gente não tem quanto daqueles 50 é de lucro que está ali dentro, que eu posso tirar, que eu sei que não vai me fazer falta. É isso que nós precisamos aprender a apurar dentro da nossa empresa. É isso tanto que eu bato para vocês, que o lucro não quebra, mas o fluxo de caixa aumentando, muito caixa e endividamento alto pode vir a quebrar uma empresa. Uma coisa que é importante, Cléo, uma coisa que é importante nesse momento de pandemia, como a gente, é refletir também, né? A pessoa refletir os seus gastos em casa, seus gastos pessoais, os empréstimos que ela fez. Então, é um momento de reflexão. Eu acho que todo mundo tem que, nesse momento, fazer uma reflexão e baixar realmente. A gente vê quanta coisa supérflua que a gente compra, quanta coisa supérflua que a gente gasta. Há essa necessidade de tantos gastos. Então, eu acho que é um momento de grande reflexão que a gente tem que atravessar no nosso dia a dia. Eu acho que é uma reflexão para a gente levar para nós, para os nossos filhos, que eu acho que tudo vai pelo exemplo, né? Então, dá um exemplo a eles de o que realmente é necessário gastar, o que não é necessário, e é possível você realmente conseguir ter uma vida legal com muito menos. Tá? Então, tem muitas coisas que são boas que não são mensuráveis financeiramente e não tem um custo financeiro. Então, é um momento muito importante para a gente, para cuidar da empresa, para realmente dar sustentabilidade, para ela continuar gerando o nosso salário e a nossa distribuição de lucros. Para preservar ela, a gente tem que realmente nos reencontrar e realmente tentar ver aquilo que a gente pode cortar e o que deve cortar nesse momento. E esse momento, como tu frisou bem, Cléo, talvez esse momento seja 1 ano, 2 anos, 3 anos. Talvez a gente vai ter respiro dessa crise durante muito tempo. Como você frisou bem, talvez daqui a um tempo o SUS não pode começar a atrasar, os governos estaduais que têm os seus planos de previdência, como no Rio Grande do Sul nós temos o IP, como já eu lembro lá na época, no início dos anos 2000, que demorava 8 meses para pagar, pode voltar isso novamente, ele vai precisar fazer caixa e pode começar a atrasar o pagamento, e nos estados pode acontecer muito bem isso. Então, realmente, nós temos que ter muita cautela, muita organização, muita parcimônia nesse momento, e esse momento pode se perpetuar. A gente tem um exemplo muito claro, a greve dos caminhoneiros, que durou menos de 1 mês, o reflexo foi brutal para a economia brasileira e para todo mundo. Então, agora, nesse meio dessa pandemia, esse reflexo, talvez nós vamos levar 1 década para a gente conseguir atravessar ele e retomar aos mesmos números lá que nós tínhamos em janeiro de 2020. Então, a economia, aquela maquiada na economia, a bolsa subindo, tá legal, começou a vender, tá tudo bem, só que não é. É só você andar na rua. Eu ando aqui na minha quadra, eu contei outro dia, eram 8 lojinhas que fecharam. Quantas outras estão fechando? Nós estamos tendo reflexo. O culpado é o governo? Não. O culpado é o Covid. Temos que entender isso. O culpado é o Covid.
E a gente tem que saber lidar com ele e evitar esses respingos para nossas empresas. A adaptação a ele, ela vai ter que ser muito, vamos dizer assim, rápida, né? Nós vamos ter que adaptar as empresas a ter uma sazonalidade, porque hoje eu não sei quanto tempo o comércio que vai estar ao redor de mim, a situação vai estar aberta ou fechada. Vai acontecer muito, abre, fecha. E isso vai respingar naturalmente nos faturamentos. Abriu, vai começar a aumentar, como engrenou um pouco, fecha. Aí fechou, cai tudo de novo, volta tudo. Então, eu tenho que ter um planejamento para cenários, gente. Por isso que eu falei muito dos cenários. Cada empresa montar um cenário onde você possa se suportar com os gastos que tem e quanto valor você precisa pegar. Para que daqui a pouco, ali na frente, não tem mais valor para pegar e você já gastou tudo que você tinha porque você não tomou atitudes que tinha que ter tomado antes. Então, quando eu falo de cenários, eu acho muito importante. Acredito que seja umas saídas porque você torna automático as situações. Aconteceu isso, eu tenho que fazer isso. Já estou preparado, já sei o que tem que fazer. Antes que as coisas passem 1, 2 meses para mim tomar uma atitude. Entendeu? Eu não posso ficar hoje sonhando que as coisas amanhã vão ser diferentes. Eu tenho que ir vivendo o que está acontecendo, né? Com cenários, vivendo o que vai acontecer financeiramente, eu tenho que fazer isso. Eu não posso sonhar que vai voltar ao normal semana que vem, aí eu vejo o meu faturamento, beleza, tudo normal, né? Encho a casa, vamos embora. De lá 15 dias do nada, some tudo. O que eu vou fazer? O que eu fiz com o meu planejamento? Entendeu? É isso que quando eu falo de planejamento, é isso que eu quero fazer. É essa a situação que eu quero levar para as pessoas. O planejamento, eles têm que ser sustentável. O que é sustentável? Ver cenários com piores projeções e melhores projeções. E não ficar flutuando onde eu idealizo um cenário perfeito, que daqui 30 dias vai mudar tudo, e vai que vem mesmo, daqui 30 dias veio, caímos no cenário perfeito. Aí eu me iludo, agora vai até 2030, assim. Na outra semana some o meu faturamento. O que eu faço? Entende? Ou passa 2 meses e eu estou bem, do nada, some o meu faturamento de novo, tranca tudo, fecha. Então eu tenho que ir com os pés no chão. Agora é momento de muita calma, muita paciência e planejamento. Por isso que eu falo de novo, as pessoas, é o momento de planejar futuro. Tudo que tu não fez no passado, não vai conseguir voltar lá atrás e fazer tudo em 1 hora, 2 horas, 1 dia. Mas você pode ir construindo ferramentas para que no futuro você sofra menos, tenha uma gestão melhor da sua empresa. Então agora é o momento de vocês ter paciência, sentar ali e fazer aquela análise que eu falei de ativos e passivos, ajuda muito isso. Quando tu faz os ativos e passivos da empresa e faz uma projeção de fluxo de caixa e uma projeção de resultado aí para os próximos meses, vocês vão ter a empresa na mão para poder tomar algumas decisões com mais rapidez. Então, o que eu oriento muito é cuidar isso, sabe? Cuidar para não endividar muito, para não passar 5, 6 anos pagando uma conta que nós vamos gerar agora. Perfeito. Gostei muito, Cléo. Tá? Eu gostei muito do que você falou hoje. Eu queria me dirigir à plateia e perguntar, alguém tem mais alguma coisa para perguntar ao Cléo? Algum comentário? Alguma dúvida que queiram fazer? Não? Eu queria, então, reforçar uma coisa que o Cléo disse, que eu já falei com bastante gente sobre isso. Conversem com o seu contador. Tá? O seu contador hoje é o seu melhor amigo. Muito do que o Cléo falou é verdade, eu concordo com 110% do que ele falou, na verdade. Para tomar uma decisão, você tem que saber aonde você está, onde você quer chegar, tá certo? E o seu contador é a pessoa que tem essas informações nesse momento. Quem nunca sentou, quem nunca conversou, quem nunca teve paciência de entender o que o contador faz, a hora é agora. Porque se não fizer isso, pode não ter a chance mês que vem. Ok? Desculpe falar dessa maneira, não quero assustar ninguém, mas eu espero que vocês corram atrás. Porque a maneira da gente conseguir passar por isso é ficar juntos e tentar atravessar da melhor maneira possível. Eu queria fazer uma pergunta aos dois para a gente encerrar, porque a gente já estamos estourando nosso tempo. Sim. Exatamente sobre isso.
Tem muitas pessoas que já têm um sistema de informação, ainda que rudimentar, já tem, mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm, né? Como vocês acham que é a melhor maneira de começar, de você começar essa organização, de levantar os informes? Por exemplo, fazer um fluxo de caixa simples, né? Entrada e saída, se você vai direto para o contador. Eu queria que vocês comentassem isso para a gente finalizar. A questão aqui, depende muito, aquilo que tu falou, depende muito do que você tem e onde você quer chegar, doutor Emílio. Porque o que acontece? Se eu quero chegar a um nível de excelência de controle, eu tenho que começar a construir ele baseado principalmente num diagnóstico. Eu tenho que ver o que a minha empresa tem e com base nos recursos que ela tem, o que ela pode gerar. E o que ela pode melhorar para poder gerar esses dados, entendeu? Então, toda empresa hoje, ela teria que chamar o seu contador, ou chamar alguém para que, se não puder fazer por conta, que possa fazer um diagnóstico do que ela tem, levantar ali com ela, quantos a pagar, a receber, o que deve, onde está, o dinheiro que tem, o que quer fazer, onde você quer chegar, para poder rapidamente montar uma estrutura, um diagnóstico hoje feito numa empresa, rapidamente você consegue montar uma estrutura mínima para decisão, né? Se tu fizer um diagnóstico numa empresa. E dentro disso, projetar um futuro de informações com maior excelência. O que eu falo maior excelência? O laboratório de patologia é uma indústria. Vocês viram que eu citei ali, comparei ele com uma indústria, porque você sofre muitos processos e atividades ali dentro que geram custos. A excelência mira buscar esses custos para vocês e diluíram isso, trazer essa informação. Mostraram onde vocês ganham e onde vocês perdem nos valores de exames para determinados exames. Então, esse já seria um momento de excelência. Mas para empresas que não têm nada, que ainda estão sem nada, né, muito rudimentar ou praticamente sem controle, faria sim um diagnóstico onde levantaria todos os ativos e passivos rapidinho, sabe, com base no conhecimento que os empresários têm, com base naquilo que paga no dia a dia, né, no que tem. Dá para montar alguma coisa nesse sentido. Então, aqueles que não têm nada, eu diria para buscar o seu contador, buscar alguém que possa ajudar, se não tiver dentro da própria empresa um financeiro, que possa sentar, fazer uma reunião e começar a montar um diagnóstico dentro da própria empresa. Sabe? Começa por ali. Ali vai dizer para ti o que tu tem e o que tu não tem. E aí, nesse momento, vai dizer, me faz falta isso. Teria que construir isso. Eu teria que ter essa informação aqui. E aí tu começa a montar uma estrutura de controle muito melhor. Tu cria a tua estrutura de controle. Dá para usar um programa simples, né, Cléo? Usar um programinha simples. O próprio contador pode fazer esse programa, um programa simples, para ele ter o fluxo de caixa do dia a dia, fazer o caixa diário, aí fazer todos os lançamentos das contas, as contas a pagar, o saldo que está em caixa, em cada conta bancária. E aí ele tem ali fica ali um relatório bem importante diário que a pessoa, o financeiro do próprio laboratório faz esse lançamento. E as recepcionistas jogando todo esse valor do caixa diário, né? Normalmente, pela experiência que eu tenho, eu trabalhei muitos anos e trabalho ainda muitos anos com recuperação de empresa, controles internos, enfim. Normalmente, quem não teve, não sabe nem como criar. Porque se soubesse como criar, já teria feito. Né? Porque todo mundo quer ter essa informação, todo mundo só não sabe como fazer para operacionalizar. Busca um profissional que possa lhe ajudar, pelo menos lhe dar o caminho, se você não consegue criar, porque vai ser muito mais fácil. Vai no seu contador, pede se ele sabe fazer, porque tem alguns contadores que são mais simplórios, enfim, fazem mais a questão de guia, enfim, né? Mais o fiscal. Mas tem alguns que já dão um passo maior na gestão e podem estar te ajudando, sim, a montar alguma situação que pode te ajudar no dia a dia aí. E são situações que é possível ser feito, tá? É possível, mesmo quem não tem nada, com uma reunião bem feita com a equipe ou com a própria pessoa, já ter algumas diretrizes de como fazer um controle das empresas. É muito tranquilo de ser feito isso. Não é uma coisa simples, porque se fosse uma coisa simples, todo mundo faz. Mas é uma coisa que é possível de ser feito, independente do tamanho do laboratório. É possível de ser feito.
E é possível de ser feito e gera muitos frutos. E muitas vezes a gente fica se iludindo que o custo vai ser exorbitante, que o meu laboratório não pode ter isso porque o custo é muito alto. Não, cada tamanho de empresa, o custo é proporcional ao tamanho da empresa que você tem, né? Se você tem uma empresa monstruosa, o custo vai ser mais monstruoso. Não adianta, porque tudo é do tamanho que você tem. Então, se você é uma empresa menor, não vai ser uma exorbitância para você botar um controle dentro da tua empresa, porque vão ser menos controles que você vai precisar, né? Mas tenha algum controle, né? Por isso que é importante, ali a gente até frisando, Emílio, o PAC. O PAC te dá a mão, te deixa o laboratório na tua mão. Tu tem o controle de todas as ferramentas, tu está conhecendo bem o laboratório. Então, o PAC, ele dá a possibilidade do patologista conhecer a sua empresa e aquilo que tem dentro dela. Não, com certeza. Eu acho que um programa de controle de qualidade ajuda você a conhecer a empresa, ajuda a ver onde você tem gargalos e direciona e prioriza as suas atitudes, né? Eu vou acrescentar uma última pergunta que fizeram agora, o doutor Alex, lá de Maringá, que eu acho que é rápido para responder e dá tempo. Ele fez uma pergunta em relação ao Pronamp, de novo. Sim. Tá? Ele perguntou se há uma carência, né, do Pronamp para começar a pagar, qual o prazo disponível para poder, né, do pagamento e se tem que ter um destino específico ou se a empresa pode investir da maneira que quiser o Pronamp. O Pronamp, o prazo de carência estava sendo discutido ainda, mas, como eu falei antes, o Banco do Brasil até me mandou um e-mail aqui sinalizando 8 meses de carência. Isso vai ter que ver agora as instituições financeiras que vão aprovar. Pode ser até 8 meses de carência, tá? Pelo que está dentro da lei. Pode acontecer isso até 8 meses de carência. E o prazo de pagamento será 36 meses para pagar, tá? Dentro desse período. Teve mais uma situação. Pode repetir, doutor Emílio, por favor, a última parte da pergunta? O destino do dinheiro, porque ele é para capital de giro, não é isso? Então, isso. assim, eu posso pegar para o dinheiro e posso comprar um equipamento novo, eu posso fazer distribuição de lucro, ou eu posso, enfim, qual o destino que eu tenho que dar para ele? O destino do dinheiro vai ser para caixa de dentro da empresa. Ele pode ser para investimento, então equipamento novo eu posso comprar, né? Tudo que for de equipamentos para dentro da empresa eu posso comprar. A questão de pagamento de despesas vinculadas à empresa, dentro da empresa eu posso fazer. Eu não posso usá-lo para fazer distribuição de lucros. Um exemplo, eu tenho lucro acumulado na contabilidade da minha empresa, porém não tenho caixa para pagar, né? Estou sem dinheiro, estou descapitalizado, não tenho caixa para pagar. Aí botou o dinheiro para dentro da empresa, faço distribuição de lucro para o sócio. Pego o Pronamp para distribuir lucro para sócio. Isso não pode fazer. Isso não, o Pronamp vai ter que vir para, ele já é com um juro mais baixo, é para potencializar as empresas. Né, eu aconselho a não fazer isso, porque se você pegar um empréstimo para fazer distribuição de lucro, né, não é nem problema com o Pronamp, o problema está dentro de casa. Total. E tem um detalhe, né? Comprovado isso, que você retirou dinheiro para distribuição de lucro, você tem que pagar todo o financiamento na hora. É a mesma coisa que o dono de bar comprar cachaça e o cara tomar toda a cachaça, né, no boteco. Aí não dá, né? Não dá. Então, bom, eu queria agradecer a participação de todos, tá? Do Cléo, do Clóvis, de todos que assistiram e participaram, que enviaram as perguntas. Se vocês tiverem outras perguntas, podem enviar por e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça. Eu entro em contato com o Cléo, com o Clóvis, a gente dá um jeito aí de responder. E queria convidar para vocês, nós vamos ter outras sessões como essa, com outros temas, né, tanto científicos quanto da parte de gestão. E, enfim, eu espero que nós fiquemos juntos aí, online e fisicamente, porque apesar de a gente estar com muita essa coisa de webinar, seminário, chat, eu até agora não me adaptei muito bem a isso. É verdade. E a gente está junto por mais esse longo período, essa turbulência que nós estamos passando, mas vai passar. Tudo um dia passa e a gente no final vai sair diferente. Eu espero que melhor do que quando a gente começou. Certo?
Muito obrigado a todos. Obrigado. Valeu, obrigado pessoal. Pela oportunidade também, a Sociedade Brasileira de Patologia, o Dr. Emílio, o Dr. Clóvis. Muito obrigado, fiquei muito feliz de poder contribuir. Eu imagino que se eu pude contribuir um pouquinho para as empresas terem um pouco mais de saúde, eu vou estar muito feliz. Valeu, obrigado pessoal.